Então, Sim. como é que você vê? Nós temos aqui a mensagem de hoje, me parece, do Eduardo Paes, né? Mensagem do Eduardo Paes. Olha só, ele pede um socorro. É um prefeito dizendo, me ajudem. Olha a mensagem do Eduardo Paes. Atenção, Polícia Federal, Ricardo Capelli. Recebi informações de que o crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade, onde funcionava a antiga Faculdade Gama Filho. Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não aconteça. Isso aqui é máfia, né? É máfia. Obviamente não vamos aceitar. Maiores informações com o secretário de Ordem Pública, delegado Breno Carnevale. E ao fazer isso, ele passa por cima do governo do Estado, com o qual o Eduardo Paes claramente não conta, porque a gente sabe por quê, né, Nassif? Mas o que isso aqui significa? A sua leitura disso tem também um ano eleitoral e tal, então eu queria que você ajudasse a gente a entender a importância dessa mensagem do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. O problema do Rio de Janeiro aí é que o crime organizado tomou conta da política. Quando você pega as denúncias lá atrás, pegou o pessoal do Tribunal de Contas, pegou o pessoal da Assembleia Legislativa, um dos suspeitos de matar a Marielle é político. Então eles passaram a dominar amplas regiões lá e dominar eleitoralmente. O candidato, para poder entrar lá, tinha que ter autorização do crime organizado. Então o Rio de Janeiro é o caso mais drástico. São Paulo, você tem esse acordo de paz aqui com o PCC aqui, com o Marcola, que está preso, mas garante esse acordo de paz, mas também é um absurdo, né? Então, você, para conseguir pacificar uma região, você tem que entregar para o crime organizado, né? Mas o Rio virou uma Colômbia, né? O Rio virou uma Colômbia aí que tem que ser. Eu não sei como vai investigar. Eu não sei como, porque você tem um Ministério Público Estadual do Rio. Aliás, esse é outro ponto que merecia uma discussão ampla, aí, o papel dos Ministérios Públicos Estaduais, sabe? Que perderam o rumo totalmente. Você tem os promotores que atuam em cada cidade, estão agindo politicamente. O Rio de Janeiro, as investigações, você não tem nenhuma confiança no Ministério Público Estadual, e quem ousou avançar corre risco de vida. Então, você vai... Olha, e daí você pega os panacas da Lava Jato, dando uma de intocáveis. Intocáveis em cima de quê? Em cima de um jogo político, pô. A deturpação. Quero ver os intocáveis indo em cima do crime organizado, né? Mas e é algo que vem... Não, eu acho que se não tiver uma força-tarefa federal, você não consegue resolver isso. Está muito claro, né, Roberta, William, que a situação no Rio de Janeiro, só com as autoridades locais, eu acho que não resolve mais, né? E também não resolve só a inteligência, né, e só a intervenção nos aeroportos, nos portos do Rio de Janeiro. A gente vê claramente que essa situação que foi arrumada, né, não resolve também. O que eu mais acho curioso é o modo como o Eduardo Paes prefere falar com o governo federal, né? Ele já tomou bronca do Lula esses dias atrás, né? Ele mandou... O Nassif, esses dias ele mandou um tweet dizendo que queria um prédio lá do Rio de Janeiro para fazer uma estação de trem, para revitalizar. O Lula deu uma bronca para ele no Twitter, dizendo, você tem meu telefone, manda mensagem para mim, manda um zap para mim, que a gente conversa. Mas o Eduardo Paes gosta, né, de usar as redes sociais para fazer... esse tipo de debate público também, né, Nassif? Plano eleitoral, Para usar um termo de Minas, ele é um exibido, viu? Mas é o que a Roberta falou, sambista, né? Gosta de sambar, gosta disso, gosta daquilo, mas hoje ele representa o único lado civilizado do Rio, né? Inacreditável, um estado que teve Brizola, teve Carlos Lacerda, com todos os vícios lá do Carlos Lacerda, mas pega o nível do Carlos Lacerda, que teve a elite da política nacional, hoje tem entre um exibido que representa a legalidade e as milícias do outro lado, né? E as milícias do outro lado. Mas eu acho que um ponto relevante aí é levantar essa ficha criminal dos Bolsonaro, sabe? Eu estou juntando aí material para um livro aí, deve sair, já mandei para a editora aí, onde eu pego uns 4, 5 crimes assim, ostensivos da família Bolsonaro, né? Do Flávio Bolsonaro, que era o tesoureiro da família, do Eduardo Bolsonaro, que era o lobista dos armamentos, né? Porque se você pegar a candidatura Bolsonaro, isso aí vale mundialmente, quando começam as redes sociais, e os algoritmos, os primeiros que saem financiando são as organizações que estão naquele limite entre legalidade e crime. A máfia do jogo, que agora dominou tudo aí. A máfia do jogo de Los Angeles, de Las Vegas, aliás,
a indústria de armas, que é uma máfia nos Estados Unidos extraordinária. E eles tentaram entrar em guerra contra os jornais americanos. Prepararam uma campanha pelo YouTube. Daí, 2 dias antes, houve uma chacina numa escola e eles se ferraram. Eu tenho matéria da Bloomberg falando agora a esperança deles é Brasil, de Bolsonaro, e Austrália, né? A indústria da mineração, que deu essa excrescência chamada MBL, aqueles irmãos Koch lá na... Eles financiavam, então, né? Financiavam em parte o MBL, né? Sim, a Atlas Network, tudo. Então, digamos, são essas organizações. E daí entra a regulação. Como elas são organizações que estão no limite lá entre legalidade e saúde pública também, então eles são regulados. Cassino você não podia entrar em locais, em cidades com mais de tantos habitantes, que é uma doença social. Eles vêm com os bingos lá atrás. Espalham em São Paulo inteiro aí, passam a corromper polícia, lançar candidato policial. Agora eles vêm pela internet. Se vocês pegarem todos os escândalos que ocorrem, desde o governo Itamar até o governo Lula, todos vêm da indústria dos cassinos. Da indústria, Valdomiro Diniz lá atrás. Depois você teve o Palocci, que colocou aqueles bandoleiros dele lá para assessorar a GTEC. E a GTEC, o que era? Uma empresa americana que tinha um vice-presidente como lobista. Chega aqui e se associa ao Carlinhos Cachoeira. Você pega todas as grandes denúncias, grandes entre aspas, né? Barulhos da Veja lá, parceria com Carlinhos Cachoeira. Era pauteiro. Então, era pauteiro da Veja durante o tempo. Chama atenção. E no futebol, né? O Nassif dizia que as empresas de aposta, se você pegar os patrocínios dos clubes de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, mais da metade é de empresas de aposta. Todos então, bet. É tudo bet para lá, bet para cá, né? Então, é uma força... 14 times, para ser mais preciso. 14. Eu fiz um post hoje sobre isso lá no meu Twitter. 14 times da Série A. Então, dos 20 times da Série A, 14 são patrocinados. E são patrocínios fortíssimos. A gente acabou de ver o Corinthians, né? Acabou de 2 por financeiras, 2 por bancos, 1 por bebidas, 14 por apostas e 1 por entretenimento, que é o Vitória. Se joguem no Google depois quem é o patrocinador do Vitória. Fora o dinheiro que eles gastam com os influenciadores, né? Porque não são pequenos influenciadores. A gente está falando de milhões de reais em cada propaganda também. Vamos pegar o início deles aí. Eles passam a anunciar na home do Globo, e o Nelson Mota faz um artigo ali, pegando todos os argumentos de defesa dos cassinos. É o setor mais investigado, é o setor mais limpo, é o setor mais controlado. E depois foi para Portugal gozar o retorno do artigo dele. Mas é impressionante isso que o Nassif passou, porque o Bolsonaro, essa pauta era a pauta do Bolsonaro. Armas, né? Isso ficou muito claro, era até o símbolo da primeira campanha dele. Lembra que ele falava que ele queria transformar a Angra dos Reis numa espécie de paraíso dos cassinos e tal? Ele pescava em Angra dos Reis, ele falava disso. Então, mineração, o Bolsonaro era ainda, né? Super parceiro do pessoal que, enfim, da extração de ouro, dos garimpeiros ilegais, e eu acho que também dos grandes, né? Dos grandes da área de ouro, não é só da miudeza, é que ele usa os pequenininhos como massa para fazer agitação social. Então você pega 3 setores, sem falar a milícia propriamente dita, e que lida com muito dinheiro, né? Então isso facilita você numa campanha operar e fazer campanha, porque despejam dinheiro, não tem controle, é um negócio muito forte. Impressionante essa leitura que o Nassif trouxe para a gente, é a extrema-direita no mundo. Fale. Pega essa máfia de Las Vegas, esqueci o nome agora, o chefe morreu há um tempo atrás aí. Quando o Bolsonaro vai na primeira viagem dele para conversar com o Trump indica para uma conversa com esse cara da máfia, que é um judeu sionista, que convence o Trump a transferir a embaixada para Jerusalém. E esse sujeito, não é o fato de ser judeu, é o fato que ele passou a financiar Bolsonaro, financiar Trump, financiar os candidatos de ultradireita nos Estados Unidos. E o que o Bolsonaro faz? Imediatamente manda aquele ministro do turismo aí, aquele que avacalhou a sanfona brasileira, desmoralizou a sanfona brasileira.
e manda o próprio filho dele conversar com esse cara. E daí, tempos depois, quando começam... Gilson Machado, nos lembra o William aqui. Gilson Machado, é o sanfoneiro e articulador do turismo e dos jogos internacionalmente. A terra do Dominguinhos e do Sivuca teve o Gilson Machado. E daí, o que acontece? Os filhos começam a negociar com os Emirados e pedem 1 bilhão para Angra dos Reis, para montar o Acapulco brasileiro. Sim. E nesse mesmo período, eu tenho uma conhecida em Angra dos Reis, que dizem que as milícias que saem lá daquela milícia maior do Rio de Janeiro e começam a ir para lá, adquirir terras, ou seja, isso é um crime organizado. Está avançando ali para Angra. E lá ele tem a Val do Açaí, lembra da Val do Açaí? É lá de Angra dos Reis. Ele tem uma base política importante lá em Angra, mas não é só a Val, ele queria transformar realmente, como lembrou o Nassif, na Acapulco brasileira. É um lugar belíssimo, né, Angra? Para quem pode, né? Porque se você não tem barco, é difícil circular lá porque o mais bonito está nas ilhas, né? Eu fui uma vez para fazer um passeio lá, é lindíssimo. Porque ao redor é uma pobreza, né? Uma pobreza enorme. Vulneráveis, assim. Angra é um lugar que você vê claramente, né, a diferença. O abismo social. Muito bem. E foi lá que aquele fanfarrão do Rio, o Witzel, metralhou lá uma tenda, lembra? Foi em Angra. Foi em Angra também. Foi em Angra. Angra era o caminho deles aí. Agora, você pega tudo isso, gente, está juntando tudo que nós levantamos aqui, a imprensa alternativa levantou nesse período, era um Brasil do submundo mesmo, do submundo que passou ao largo da mídia. Passou ao largo da mídia, não teve cobertura para isso. Daí você fala, a mídia é cúmplice disso? Não, é falta de jornalismo mesmo.